2. Eu vou fazer desse salmo uma introdução de uma série que nós vamos começar a partir da próxima semana. Salmo 92. Diz assim a palavra de Deus: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome ao Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas e saltérios, com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas tuas obras, nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva do verdor. E para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Meu Deus soberano, Santo de Israel, que esse hino de gratidão possa trazer alento, consolo, conforto, fé, ânimo, àqueles que estarão tendo o privilégio de ouvir a sua voz por meio desta palavra. Eu peço-te que tu nos ilumine, que o nosso coração esteja aberto, a nossa alma sincera, os nossos ouvidos atentos, a nossa mente cheia de sabedoria, para que possamos acolher essa santa e bendita mensagem, Pai. Eu te peço isso no santo, precioso nome daquele que morreu na cruz por nós, mas ressuscitou também por nós. Amém. Deus é incompreensível. Não só é incompreensível, como é majestoso, acima de qualquer coisa, ou de qualquer ato, ou de qualquer insinuação, ou de qualquer intenção que nós seres humanos possamos ter. Mesmo nós que somos escolhidos por Deus,
não temos a dimensão perfeita de quem Ele é. Porque afinal todos nós somos seres limitados. E nós estamos lidando com o ilimitado. Somos seres perpétuos e estamos lidando com um ser eterno. Somos ser dependente, estamos lidando com um ser independente. Deus, ele chega ao absurdo de dizer que sabe, e eu tenho absoluta convicção, que ninguém aqui sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na cabeça. Ele diz para você, eu sei. A quantidade de estrelas do céu, de grãos de areia da terra. Ele é insondável, como diz o salmista. Ele é inexplicável, como eu disse há pouco, parafraseando o nosso irmão Paulo. Ele é misterioso, como diz Isaías. Mas ele, mesmo sendo esse ser incompreensível pela mente humana, ele quis se revelar para nós. E ele se revelou a nós, que somos aqueles que veio de uma substância informe, como diz também o salmista. Ele se revelou a nós, em ainda nós sendo pecadores. Ele se revelou a nós, sendo nós imperfeitos. Ele se revelou a nós, mesmo quando nós não o quisermos. Mesmo quando nós viramos as costas para eles, ainda assim ele diz, vira de cá. Eu quero te encarar. Mas nós só não quis olhar nos nossos olhos, ele nos trouxe para ele. Ele se comunicou, quis interagir, e se fez comum de nós para viver entre nós. É como nosso irmão João diz, o Verbo encarnou-se e viveu no meio da humanidade. E nós conseguimos, de alguma forma, ver no Filho a expressão do Pai. Mesmo que muitos não receberam, diz o primeiro capítulo do texto de João. Há coisas que nós nunca vamos entender na nossa relação com Deus. Tem gente que diz, quando chegar no céu, eu não sei se no céu também nós vamos entender. A eternidade, por exemplo. Ele não veio a ser, mas é, e nunca deixará de ser. Ele sempre será. É até estranho isso, né? Alguém que não veio e nunca vai deixar de ser o que é. É alfa e ômega. Ninguém o fez existir. E ninguém tem poder para que ele deixe de ser, deixe de existir. A gente nunca vai entender isso, porque a gente não tem nada que se compare a isso. A infinidade de Deus, a gente também não vai entender. O fato dele ser onipresente, a infinidade é diferente da onipresença. A onipresença é ele estar ministrando em todos os lugares ao mesmo tempo. Você e eu não conhecemos nada que possa fazer isso. A infinidade é que nele não há fim.
Mas mesmo que nele não haja fim, todas as coisas só podem ser se estiverem nele. Porque sem ele, nada do que foi feito se poderia fazer. Nós não compreendemos essa profundidade, essa unidade de Deus. Deus é uno. Tudo que você vê, inclusive nós somos compostos. A gente tem osso, tem pele, tem um monte de órgãos. Deus não, Deus é uno. Manifestado em 3 pessoas, mas é uno. Como é que a gente compreende isso? Aliás, a Trindade é uma coisa que não dá para entender também. Um ser triuno. É uno porque ele é uma unidade, mas ele é triuno porque ele reside em 3 pessoas. Se manifesta na economia de 3 pessoas, mas ele é um. É até difícil de explicar e de compreender muito mais. Mas ele decidiu se comunicar com a gente. E ele se comunica, por exemplo, daquilo que ele é também, mas isso é um pouco melhor compreendido por nós, como o amor. Ele é amor, mas ele faz com que nós expressemos o amor. A gente aprende a amar no amor de Deus. Ele é bom. E nenhum de nós somos, mas a bondade dele é refletida em nós. É por isso que você ama o seu filho, a sua esposa, o seu irmão, se compadece, tem piedade, porque o amor de Deus está em você. Por isso que você pratica bondade, não é porque você é bom, mas porque Deus compartilha a benignidade, a bondade dele comigo, contigo. E é desse atributo especial que eu quero conversar com vocês nessa noite. Sobre a bondade de Deus. Esse Salmo 92 é um hino, é um cântico, em que o salmista exalta a Deus pelos seus poderosos feitos. Em que o salmista glorifica a Deus, porque Deus tem sido benevolente com ele. Mas ele tem consciência que ele não merece essa benevolência, ele não merece essa expressão bondosa de Deus na vida dele. Isso, como eu disse há pouco, é assustador mesmo para o salmista. Ele expressa: tu me dás vitória sobre os poderosos. E ainda assim eu tenho consciência, certeza absoluta que eu não mereço isso. É isso mesmo. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, nenhuma pessoa mais experiente que passa por essa terra, que está passando por essa terra, ou a criança mais inocentezinha, nenhum ser humano é merecedor do favor bondoso do Altíssimo. Mas Ele, pela sua graça, nos alcança com bondade. É por isso que nem eu e nem você podemos cobrar nada de Deus. Porque o arroz e o feijão que nós comemos hoje, nesse dia que nós estamos existindo, o Senhor não tem nenhum dever de colocar na nossa mesa, mas pela sua bondade, Ele te dá alimento, Ele te dá ar para respirar, Ele te dá casa para você morar, Ele te dá vida.
E ele chegou ao absurdo de ditar a vida além da vida. Uma vida abundante, uma vida que não termina quando o nosso corpo físico morre, desanima. Ele ainda promete uma vida além dessa vida. Ele faz com que seres pecadores, imperfeitos, dependentes, limitados como nós, sejamos participantes da eternidade com Ele. E tudo isso pela bondade dEle para comigo e contigo. É por isso que o salmista, ele se revela nesse salmo, dizendo: a tua bondade, tu és bom, e ela se revela por meio da tua misericórdia. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao nome do Altíssimo. A primeira coisa que o salmista faz é expressar a sua gratidão pela bondade de Deus com ele. Olha, meu irmão e minha irmã, tem algumas coisas que nós fazemos todos os dias ao longo da nossa caminhada nessa terra. Mas tem uma coisa que, se você estiver atento e atenta, você nunca mais deixará de fazer. Quando você abrir os olhos todas as manhãs, você olhar para Deus de maneira espiritual e dizer: graças eu te dou, Senhor, por mais um dia que tu estás me dando o privilégio de contemplar a glória do teu nome na minha vida. O salmista começa: Senhor, eu te rendo graças, eu louvarei o teu nome, ó Altíssimo, pela tua bondade revelada sobre mim. Porque Deus é bom, porque Ele nos alcança. Anunciar de manhã a tua misericórdia. Deus é bom porque Ele não nos trata como nós merecemos. Deus é bom porque Ele nos trata não segundo as nossas obras. Deus é bom porque Ele nos trata segundo a sua misericórdia. O mal que nós merecemos Ele não nos dá, porque a sua misericórdia dura para todo sempre sobre a vida daqueles que amam e temem ao Senhor. Por que que Deus é bom? Deus é bom porque Ele cumpre as promessas que Ele fez. Eu anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Ele cumpre o que Ele prometeu, Ele é fiel. Mas Ele não é fiel porque você e eu somos bonzinhos. Ele não é fiel porque nós praticamos boas obras. Ele não é fiel porque nós somos cristãos. Ele não é fiel porque nós frequentamos culto. Ele é fiel porque Ele fez a promessa. E quem fez a promessa é suficientemente Deus para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel a Ele. Porque Ele não deve nada para mim e para você. Se alguém tivesse que dever, não é o Criador com relação à criatura, mas a criatura na relação com o Criador. Ele é bom porque Ele é fiel. De forma que Ele disse que é, ninguém pode dizer ou desdizer que não é. Quando Ele envia, Ele cumpre, você chega ao destino. Porque Ele é fiel àquilo que Ele disse que é. Deus é bom pelos seus poderosos feitos. Versículo 4. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Olha, meu irmão e minha irmã, Deus é um Deus, o nosso Deus é Deus de todas as possibilidades. Ele faz o que é ser daquilo que não era. Deus não precisa de matéria-prima. Basta Ele querer. É segundo a sua vontade. Haja luz, e houve luz.
Não tinha nada, mas houve luz. E a luz é a luz que ilumina todo homem, todo ser humano. Ele é bom pelos seus poderosos feitos. Quando acontece algo que tira a visão da humanidade, da coisa que é, a gente já fica apavorado. O nosso país está vivendo uma estiagem que nunca viveu antes. A gente já está apavorado. Mas Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele não vai deixar com que o seu povo o perca de vista. Porque daqui a pouco vem a chuva. Há 2 semanas, tinha mais de 1000 focos de incêndio em São Paulo. O céu estava enuviado. E aí todo mundo apavorado. Aí quando chegou no sábado, o tempo começou a fechar. Aí quando chegou no domingo, choveu o dia todo. Dia todo. Aí na segunda-feira, os homens do poder humano foram para lá. Não temos mais nenhum foco de incêndio na nossa cidade, no nosso estado. Ah, tá bom. Você tem que ajoelhar, clamar a Deus, louvar e agradecer a Deus como salmista, porque Ele é bom. Porque se não tem, não é porque você fez alguma coisa, mas porque Ele é bom. Os seus maravilhosos feitos se cumprirão sobre as nossas vidas. Como é a bondade de Deus! Veja comigo o versículo 5. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. É como o nosso irmão Isaías disse: os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são maiores do que os meus caminhos. A única coisa que vocês têm que fazer é me buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus é bom, porque a bondade dele é incomparável. Nós somos seletivos, os seres humanos. Normalmente nós agradamos a quem nos agrada. Nós somos bons com quem, de maneira recíproca, é bom conosco. Deus não. Deus, ele é bom em todo o tempo. É uma bondade incompreensível. É uma bondade que nós não conseguimos alcançar. Ele pega o moribundo, o sujeito, a menina, a mulher, o homem, que não vale nada, que está jogado à marginalidade, à margem da sociedade, e ele resgata, ele traz para ele. Ele pegou o Davi, ele pegou o Saulo, ele pegou a mulher samaritana, ele pegou o Nicodemos, ele pegou o Zaqueu, gente que não valia tanta coisa na jornada da sua vida. Ele pegou a mulher adúltera e trouxe para ele. Ele pegou você, ele pegou a mim, ele pegou gente que não daria absolutamente nada por ele, mas ele trouxe para ele porque a bondade dele é incomparável. Como que é a bondade de Deus? A bondade de Deus, versículo 6. O inepto não compreende. É incompreensível. Sabe aquele que se odeia? Que se morresse você não derramaria uma lágrima. Ele trata ele com bondade. É incompreensível, não é mensurável, não se explica nos bancos da universidade. Ele pega o perseguidor, ele pega aquele que deteriorou,
Ele pega aquele que falou mal da igreja, que odeia a igreja, mas ele traz para ele. Essa bondade é incompreensível. Ele pega cada um de nós, meus irmãos, e nos alimenta todos os dias. Ele mata a nossa sede. Mas a bondade de Deus, versículo 7, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos, os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. A bondade de Deus é disciplinadora. Ele não é como a gente. Como diz no jargão popular, que às vezes passa pano. Quem a gente gosta, a gente lida com um pouquinho mais de tolerância. Quem a gente não gosta, é ferro e fogo. Ele é o Deus protetor, mas também é um Deus disciplinador. E Ele não deixa de ser protetor por ser disciplinador. O castigo de Deus não é para maltratar, é para melhorar, é para qualificar. É como lustrar. Você esfrega, 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 e aí fica reluzente. Mas tem que esfregar. E às vezes Deus pega os seus e esfrega bastante. Porque se ficar sujo, vai ser esfregado por Deus. Porque como diz o profeta, nós somos lavados e devemos ser mais alvos que a neve. Como essa bondade se manifesta. Versículo 10. Porém, tu exaltas o meu poder. Como boi selvagem derramas sobre mim o óleo fresco. A figura do boi aqui representa fortaleza. Representa a permanência. A bondade de Deus te fortalecerá. Sabe quando você está desanimado? Tem muita coisa que me preocupa na igreja, muita coisa. Mas tem umas que estão numa prateleira acima das outras. E uma dessas coisas é o desânimo espiritual. Tem pelo menos uns 20 anos que eu ouvi isso, nunca mais eu esqueci. Um pastor experiente, cabeça branca, que foi um dos meus mentores durante muito tempo, disse para mim assim: olha, Carlos, e eu repito isso e falo com todos os pastores jovens que eu posso. Ele disse: tem 3 coisas que o pastor tem que ser. E a 4ª, ele não pode esquecer. Ele disse: o pastor tem que ser santo, tem que buscar santidade, tem que santificar a vida, tem que ter vida devocional, tem que orar. O pastor não pode ser ignorante. Ele tem que ler, principalmente, as Escrituras. Ele tem que se atualizar, ele tem que conhecer as doutrinas que estão vigentes. Ele tem que olhar as santas Escrituras, ele tem que ler livros, ele tem que estar antenado. O pastor tem que amar. Você vai ter todos os motivos do mundo para não amar, mas o pastor tem que amar. E a 4ª coisa você não pode esquecer. Você não pode desanimar. Porque nenhuma igreja suporta um pastor desanimado. Eu não sei
se aquilo foi uma profecia, né? Uma revelação. Eu acho que foi. Eu nunca desanimei com a igreja, nunca desanimo. Eu estou sempre muito animado com a igreja. Minha cabeça borbulha de vontade de igreja. Mas eu me preocupo muito com muitos cristãos que a qualquer estiagem, qualquer brisa fria, qualquer clima não agradável, já desanima com Deus. E não fala que desanimou com a igreja, desanima com Deus. Porque a igreja é uma expressão, é o corpo de Cristo. A bondade de Deus te fortalece. Você não desanima por completo porque Deus é bom. A bondade de Deus, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Eu podia discorrer sobre o que representa isso, mas eu acho que você já entendeu. A bondade de Deus se manifesta na bênção derramada sobre a sua vida. A bondade de Deus te abençoará. Ele te abençoa, ou a bênção te alcança porque Ele é bom. Então, vamos levantando e animando. Vamos criar, não uma expectativa, mas uma esperança no Senhor. No nome de Jesus. Viva a essência da graça de Cristo sobre a nossa vida. Agradeça todos os dias o Deus da sua salvação, pois Ele é o único digno de todo louvor e de toda glória, pelos santos que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Você sabia que Deus te escolheu antes que você faça parte do ventre da sua mãe? Olha que privilégio, você e eu, seres imperfeitos, pecadores, que às vezes viram as costas para Deus. Ele não desistiu de você. Então levanta, se anima no Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Ele vai te fortalecer quando você estiver caído, Ele vai te reanimar quando você estiver desanimando, Ele vai abrir os seus olhos quando você estiver esmorecendo na sua fé, Ele vai fazer o teu coração palpitar quando você estiver pensando, ousando em se afastar da presença dEle, porque Ele é bom. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glórias ao nome de Deus. Vou ficar em pé, meus irmãos.